Olá, sou Rose Gomes e eu estou aqui, né, iniciando mais um vídeo dessa série do dinheiro é emocional. Quero agradecer a todos que acompanharam esses 3 dias de lives. Deixa eu enviar aqui o convite chamando algumas amigas para participarem. Vamos aguardar o pessoal entrar. E muitas pessoas que eu converso, elas pensam, eu também pensava assim, o que o dinheiro tem a ver com o reino de Deus? É um questionamento que eu também já fiz, já perguntei isso. E quando eu descobri, eu fiquei assim, realmente maravilhada. E pude entender que muitos estudiosos, eles falam que Jesus ele falou mais de dinheiro em seu ministério do que qualquer outra coisa. E eu não conseguia ver isso. Mas depois que eu tive essa revelação, foi realmente... eu fiquei realmente maravilhada. Eu pude entender assim, muita coisa. Muita coisa foi esclarecida na minha mente. Olá, boa noite. Eu costumo dizer assim que quando você coloca o dinheiro na frente das coisas, na frente dos negócios, na frente de Deus, enfim, quando você se preocupa com o dinheiro, você não consegue enxergar mais nenhuma solução, você não consegue enxergar o agir de Deus. Então sempre eu falo, não coloque o dinheiro na frente de nada. Se de repente você estiver passando por dificuldade, a primeira coisa que vem na sua mente é: como que eu faço para ganhar meu dinheiro? Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Mas não deve ser isso o pensamento. O seu primeiro pensamento deve ser de se conectar mais a Deus, a fonte infinita de toda riqueza, buscar realmente a Cristo, se conectar a Cristo, que Ele que nos dá vida com abundância. E quando Ele fala vida com abundância, diz respeito a tudo, a todas as áreas, porque Deus ele não faz a obra pela metade, Deus ele não age pela metade. Então o agir de Deus é perfeito. Elô, boa noite Marisa, gratidão por estarem aqui. Peço que o Espírito Santo hoje ele possa tirar as vendas dos nossos olhos, né, abrir os nossos ouvidos e quebrantar o nosso coração para a gente entender a revelação da palavra, para a gente entender o real significado do dinheiro, e que Deus ele nos dê sabedoria para a gente multiplicar, para a gente ganhar o dinheiro de maneira legítima, como eu expliquei ontem na live, para cumprir o propósito de Deus. Vou pedir para vocês aqui já enviar o aviãozinho, convidar aí
alguns amigos já para participarem com a gente dessa live, que é, na verdade, uma aula, né, Marisa? A Marisa, a Gleice, que estão aí na mentoria de quarta. A gente tem a mentoria ao vivo pelo Google Meet, mas hoje, excepcionalmente, nós viemos aqui para o Instagram. Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Tô só esperando aqui, gente, o pessoal entrar. Vou aproveitar, né, pra gente já ganhar tempo. Daiane, Elô, ou a Marisa, a Gleice, que estão aí, o João, coloquem aí se vocês têm alguma dúvida com relação ao dinheiro. Eu falei assim que o dinheiro ele é emocional, né? E eu tenho colocado aqui nas postagens. Depois, se vocês não estão acompanhando, deem lá uma olhada. Coloquei alguns textos explicando isso, que o nosso rendimento, né, a nossa vida financeira, ela melhora a partir do momento que a gente cresce. Então, quando a gente cresce, a gente se desenvolve, quando a gente investe em nós mesmos, a gente evolui. E quando a gente evolui, o nosso dinheiro ele também aumenta, ele também se multiplica. Por quê? Esse processo de evolução, ele traz crescimento, e o crescimento, ele traz prosperidade. Então, a partir do momento que a gente investe, né, em nós mesmos, nós investimos no nosso crescimento, indiretamente, a gente está colocando mais dinheiro no nosso bolso também. Então, eu queria, assim, que vocês colocassem aí, se vocês têm alguma dúvida em relação ao dinheiro, se vocês viram as postagens, se vocês concordam ali com o que eu coloquei. Porque eu procuro sempre. Boa noite, Fabiana, Vanessa, sejam bem-vindas. Alê, muito bom ter você aqui, Alê. Nós vamos combinar aí pra gente fazer uma live, uma collab aí, né? E a Alê tem um propósito muito lindo de paternidade. E e a paternidade, ela também, né, está relacionada ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento e também ao modo como a gente ganha dinheiro, né? Porque se a gente não tem claro que a nossa identidade, a gente não entende que nós somos filhos amados por Deus e que nós temos o direito de ser rico, nós temos o dever, aliás, né? Por quê? Porque é uma herança. Então, a partir do momento que a gente não conhece o pai que tem, né? Quando a gente não conhece a nossa identidade, a gente vive uma vida miserável. E ali, como o filho pródigo, ele
Ele até chegou um momento na vida dele que ele quis se alimentar com a comida dos porcos. Por quê? Porque ele tinha perdido a identidade. Então, ele achou assim que qualquer coisa servia. E acontece isso na vida de muitas pessoas. Quando elas perdem a identidade, além de viver uma vida miserável, ainda se contenta, né, com pouco. Então, nós não devemos nos contentar em ser menos daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente merece. A gente não deve se contentar com menos do que aquilo que Deus ele já nos deu. Que a gente, muitas vezes, eu falo por a gente não compreender a nossa identidade de filho amado, a gente não se vê merecedor, principalmente, né, de ter dinheiro, de ser rico, de ter prosperidade, de ter coisas boas. A gente não se vê merecedor, então a gente se contenta com um pouco. Só que dessa maneira a gente limita o poder de Deus, porque a palavra diz assim, que Deus ele age poderosamente através de nós. Então, o modo que Deus ele age é através de nós. Então, nós não podemos nunca ficar estacionado. A gente não pode deixar de crescer, porque senão a gente limita o agir de Deus. E é por isso que eu falei que quando o nosso dinheiro ele cresce, ele multiplica na medida que nós também crescemos, que nós evoluímos. Porque quando a gente cresce, a gente está sendo produtivo, a gente está em evolução, a gente está demonstrando, né, que a gente tem vida. Porque aquilo que não cresce, ele morre. E tudo que tem vida é natural que ele cresça, é natural que ele se desenvolva, que ele prospere, que ele dê frutos. Então, se a nossa vida ela está travada, se a gente não está tendo resultados satisfatórios, se a gente não está tendo plenitude, prosperidade, é porque a gente não está se alimentando da árvore da vida. Por isso que Jesus ele fala assim, ó, que é para a gente estar ligado, né, na videira verdadeira, porque sem ele a gente nada pode fazer. E realmente, porque só quando a gente está ligado ali a Cristo, a gente tem vida, e vida com abundância significa isso, abundância quer dizer que transborda, né? E é dessa maneira que Deus ele nos chamou para viver, para ser. Então, ontem eu falei aqui que uma grande mentira que a gente uma crença, né, limitante muito grande que aprisiona as pessoas e até cristãos é o fato de achar assim que não tem como você ter dinheiro e ser feliz, que não tem como você ter dinheiro e ter comunhão com Deus, e não tem como você ter dinheiro e ter saúde. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde, eu sou feliz, mas eu não tenho dinheiro. É mentira porque dentro do ser humano há o desejo de crescimento, há o desejo de ter mais, e esse desejo ele vem de Deus, porque a palavra fala assim que Deus ele age em nós no querer e no realizar. Então, quando a gente quer por dentro ali, né, no nosso coração alguma coisa, aquele desejo, se ele não for, lógico, né, um desejo maligno, fique bem claro isso, um desejo para o pecado, né?
Mas se a gente tem um desejo de crescer, de prosperar, com uma boa intenção, esse desejo ele vem de Deus, porque é Deus que está colocando em nós ali para que a gente possa realizar. Então é muito interessante a gente compreender isso, compreender a palavra, né? E como eu disse ontem, para a gente crescer, para a gente prosperar de maneira legítima, como filhos amados, como herdeiros de Deus. Pessoal, envia aqui, ó, o aviãozinho, convida 7 amigos. Não precisa ser 10, não. Convida 7. 7 é um número completo. Convida aí 7 amigos para estarem com a gente aqui nessa live, para aprenderem um pouco acerca dos princípios, né, da prosperidade, do dinheiro, para entender como que funciona a energia do dinheiro, como que o dinheiro ele influencia na nossa vida. E também eu gostaria de falar para vocês colocarem aí, se tiverem alguma pergunta, podem colocar. Podem fazer as perguntas. A gente está aqui para aprender juntos, tá? Eu falo assim que o pessoal aí que acompanha e que já está há um tempo seguindo, né, que me conhece, sabe, a gente a mudança assim não ocorreu do dia para a noite, né, na minha vida. E também nós aprendemos quando a gente conhece o nosso propósito, quando a gente ativa a nossa identidade, a gente aprende que não deve reter nada, porque nós não somos represas, né? Nós somos filhos de Deus e a gente tem que estar ligado à fonte divina e ser como um rio. A gente deve fluir, transbordar. Então, tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho transmitido aqui nas redes sociais, tenho transmitido nos workshops, nas mentorias, nos cursos, e está sendo maravilhoso, está sendo transformador. O pessoal aí que está participando pode colocar aí o testemunho, se quiser, o pessoal vê que realmente é transformador. Por quê? Porque a verdade, ela liberta. Então a gente tem que falar a verdade. E ontem eu falei uma verdade como eu estava falando, né, ali uma grande mentira, que não dá para ter as duas coisas, né? Não dá para ser feliz, ter saúde, ter dinheiro. Aí ontem eu ensinei a chave ali de Provérbios, né, onde fala que a gente deve declarar. Eu falo, tenho declarado isso todos os dias, é assim, libertador, que é você declarar na sua vida a verdade. Então, ali fala assim, que na minha mão direita tem sabedoria, tem saúde e vida longa, e na minha mão esquerda tem riqueza e honra. Isso, Deus ele está falando porque em outros versículos é explicado que Deus ele ama a nossa prosperidade. Deus ele se alegra quando a gente está feliz, quando a gente prospera, porque ele é o dono de tudo, ele é do ouro, ele é o dono da prata. E ali o salmista ele já fala assim, que Deus é a minha riqueza. No Salmo 16 ele fala assim, o Senhor é a minha riqueza, ele é o cálice das bênçãos, ele é o meu alicerce, o meu fundamento. Então é isso que a gente precisa entender e trazer para a nossa vida, né? E então para você tirar os bloqueios assim
emocionais, não deixar suas emoções elas te sabotarem, declare a palavra, declare a verdade, faça afirmações, declare: eu tenho direito de ser rico, eu tenho direito a uma herança, eu sou filho de Deus, na minha mão direita, a sabedoria, a saúde e vida longa, e na minha mão esquerda, a riqueza e honra. Declare a verdade da palavra de Deus, porque a palavra, ela liberta, ela tira as travas emocionais do seu coração, da sua mente, que são essas travas, esses bloqueios, é aquilo que impede você de prosperar, de ganhar mais dinheiro. Por quê? É um estudo muito profundo a gente estudar acerca das emoções, do governo das emoções, dos bloqueios emocionais, porque abrange coisas ali da nossa infância, informações, palavras que nós ouvimos, que nós vimos, situações que nós vivemos, que foram armazenadas na nossa mente. E aí o nosso cérebro, ele aceita como verdade. Só que, como um programa de computador, se é colocado algo que não é a verdade, então é o vírus, né? Aí ele trava. E assim acontece com a nossa mente também. Então, essas verdades, né, que o nosso cérebro acredita, mas que na verdade elas não são a realidade de Deus, não é a verdade, ela aprisiona, ela trava. Só a verdade absoluta, só a verdade baseada na palavra de Deus, em Cristo, nos princípios, somente essa verdade liberta. E acerca do dinheiro, o dinheiro, a vida financeira é uma das áreas que as pessoas mais possuem bloqueios. É algo assim, 95%, né, dos nossos comportamentos, dos nossos resultados, eles são assim baseados em nossas emoções, e a maioria é tudo automático. Então a gente precisa renovar nossa mente, precisa realmente instalar a verdade da palavra de Deus para a gente ser liberto, para a gente poder avançar, prosperar, desenvolver o nosso potencial de crescimento e não impedir o agir de Deus na nossa vida, não limitar o agir de Deus. Deus, ele quer operar maravilhas, ele quer enriquecer pessoas, ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas se a gente tiver com essas travas, a gente não vai entender, a gente vai se sabotar, porque a gente não vai se achar merecedor, a gente não vai se achar capaz de realizar, e isso vai impedir o agir de Deus. Pense aí com você, faça uma reflexão. A gente vê ali na escritura, né, que Noé, ele era lavrador, ele era agricultor, e daí Deus chamou ele para ser construtor da arca. Então pense você que do jeito que aconteceu ali com Noé, o propósito que Deus tinha para a vida dele, como era grande, né? Aí imagine se fosse na sua vida. Você está ali trabalhando em uma determinada profissão, em uma determinada função, e de repente Deus, ele te chama para algo grande, para você construir, fazer algo grande, só que é algo que você nunca fez, que você não sabe fazer. Qual seria a sua reação? O que você ia falar? Como você ia pensar? Respondam aí. Responda, Fabiana, Daiane, Marisa. Fale aí. O que você ia fazer?
Boa noite, Gi. Boa noite, Lari. A Pri, Josi. Sejam bem-vindas. O Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite. Gratidão por estarem aqui. A Bia também. Oi, Vi. Gratidão, Elizabeth. Essas meninas abençoadas, né, que tem transbordado muito também. Então, é assim, maravilhoso, né? Porque quando a gente realmente ativa a nossa identidade, quando a gente descobre o nosso propósito, nada pode nos segurar, né? A gente realmente fica tão cheio, assim, da presença de Deus, tão cheio de ousadia, que a gente quer realmente libertar, né, mais pessoas. A gente quer levar essa verdade que liberta para que mais pessoas sejam libertas e sejam transformadas. Então, imagine só. Estava falando aí de Noé. Imagine só, então, se Deus ele chega e fala para você. Qual seria a sua atitude? Deus chega e fala assim: olha, para tudo aí que você está fazendo, que você está trabalhando, porque não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu coloquei você no mundo. Você está aqui nessa terra com uma missão. E eu quero que você vá para tal país e que lá você construa tal coisa. Aí eu penso, né? A nossa primeira reação qual seria? Deus, você está falando com a pessoa errada. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Pede para quem sabe. Por que o senhor vem pedir isso para mim? Então imagine, né? Olha a fidelidade e a submissão, a obediência de Noé. E ele foi ali construir a arca. Então grava bem isso que eu vou te falar, esse código poderoso, grava bem na sua mente. Quando Deus ele te chama para fazer algo, ele vai te capacitar. Por quê? Ele não quer que você faça baseado naquilo que você sabe. Ele quer que você faça baseado no que ele vai orientar. E é aí que vem a prosperidade para a sua vida. Por quê? Quando ele dá uma direção, quando ele dá uma visão, ele dá também uma direção e ele dá a provisão. Quando Deus ele te chamar para fazer algo, ele vai te capacitar, ele vai te dar os recursos. Então você não precisa ter medo. Deus ele não está procurando construtores que já saibam trabalhar. Ele é o grande construtor. Ele está procurando pessoas que falem assim: eis-me aqui. Eu quero ser um construtor. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser o cooperador do reino de Deus. É isso que ele está procurando. Por isso que a palavra fala assim, que os olhos dele procuram os fiéis sobre a terra. Ele não fala que ele está procurando os capacitados, os sábios sobre a terra. Ele está procurando os fiéis, aqueles que são fiéis à visão, ao chamado, à missão, aqueles que são fiéis ao propósito de Deus. É isso que ele está procurando. Quando eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalho hoje,
de cursos online, de mentoria, como escritora, ghostwriter, eu não sabia nada. Eu era assistente social, eu não sabia nada. Eu tinha trabalhado 25 anos com vendas, não tinha nada a ver com cursos, nada a ver com ser autora, escritora, não tinha nada a ver. E quando Deus ele colocou no meu coração esse projeto dos Sementes Diárias de Fé, ele me disse que ia expandir isso às nações. Eu falei, gente, eu não saí aqui do meu estado, praticamente nunca viajei, não saí da minha cidade desse tamanho. Como que eu vou ir para as nações? E eu falei, Deus, você está falando com a pessoa errada. Mas quando Deus ele foi me direcionando, e eu falei somente assim para ele, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu fui indo e ele foi então mostrando, me orientando. E eu vou falar para vocês, tinha dias que eu tinha uma direção e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não sabia, não tinha trabalhado nessa área. E Deus então ele foi ali me orientando e eu compreendi. E eu falei assim, Deus ele fala tudo para você. Porque se ele falar tudo para você, sabe o que vai acontecer? A gente vai fugir do processo. Se a gente souber tudo o que vai acontecer, a gente foge, a gente corre, a gente fica com medo. A gente deixa a covardia tomar conta. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que a gente seja ousado. Então, ele vai dando ali, nos orientando, ele vai dando a visão e vai mostrando aos poucos. Aí, conforme a gente vai avançando, ele vai mostrando mais. Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso. E quando a gente entende que em relação ao dinheiro, Deus, ele quer nos dar muitos recursos para a gente investir no reino de Deus, aí você consegue compreender um pouco do propósito que Deus tem para a nossa vida. Sim, é verdade. Boa noite, Márcia. Gratidão, Elizabeth. Elizabeth está aí com a gente. Eu falei que em breve ela vai estar dando mentorias também. Emocionalmente, né? A Elizabeth, quando ela chegou, ela se conectou comigo, ela chegou assim num momento bem vulnerável, né? Com várias feridas emocionais, e juntos ali a gente está crescendo, está sendo transformador. Ela tem crescido muito, e eu falei para ela que em breve ela vai estar aqui fazendo lives, a gente vai estar aqui junto, e ela vai estar também sendo usada. Eu sei que ela vai estar sendo usada por um propósito muito grande com mulheres, para realmente levar cura, assim como a Viviane também, que está aqui, ela está já trabalhando com isso. Deus, ele fez deu uma cura, um ressignificar muito grande na vida dela. Ela escreveu o livro e hoje ela tem essa missão aí de também levar esse remédio, né, através dos livros para outras pessoas. E é isso que Deus, ele quer fazer na nossa vida. E é interessante que a gente fala de cura, fala de salvação, fala do reino de Deus, e a gente fala assim, que tem a ver o dinheiro? Gente, tem tudo a ver, tudo. Eu acho que vocês que estão aqui, vocês conhecem a história ali do bom samaritano, né? Que o homem estava ali entre a vida e a morte, que tinha sido atacado ali pelos ladrões, tinham roubado tudo que ele tinha agredido, né? Ele estava ali entre a vida e a morte. E passou o levita, passou o sacerdote,
e ninguém socorreu. Aí passou o bom samaritano, o que ele fez? Vocês conseguem lembrar e falar qual a relação da ajuda e da salvação que ele deu para aquele homem por meio do dinheiro? Vocês conseguem? Comentem aí se vocês conseguem já conseguir identificar. Onde entra o dinheiro ali na parte da cura e da salvação ali na parábola do bom samaritano? Cuidou. O dinheiro foi para cuidar, é isso, Elizabeth? Gratidão, Elizabeth, por comprar o livro. Gente, eu liberei ali o livro na Hotmart, é o e-book que fala assim, Dinheiro dá em árvore sim, que é um livro para desconstruir a mentalidade de que a gente ouviu, né? Pensa que dinheiro dá em árvore. E então eu usei assim, eu tive esse insight e escrevi esse livro. E ali depois de muitas pesquisas, então eu falo algumas coisas ali, algumas chaves para gente destravar nossa mente acerca do dinheiro e da riqueza. Exatamente. A Marisa falou aqui, ó, ele pagou, ele usou o dinheiro, ó, ele pagou para que cuidasse. Você entende? Hoje a história do bom samaritano, ela é contada, só que é contada como ajuda. Ele ajudou o homem que estava morrendo. Mas é muito mais profundo o ensinamento. Por quê? Se ele não tivesse o dinheiro, não adiantava ele orar por aquele homem. Aquele homem ele ia morrer. Por quê? Aquele homem ele estava precisando de cuidados. Então o que o bom samaritano fez? Ele foi lá e pagou. Ele pagou e falou assim, olha, tá aqui. Tá aqui o dinheiro. Cuida dele. Não deixa ele morrer. Salva. E se precisar mais, eu pago quando eu voltar. Isso é muito profundo, gente. Por quê? Isso mostra que se a gente quiser ajudar as pessoas, o melhor jeito de você ajudar as pessoas é você tendo mais dinheiro. É você sendo uma pessoa rica, é você sendo uma pessoa próspera. É você ajudando com atitudes. Isso mostra que muitas pessoas morrem por falta de cuidado, que não tem o dinheiro para proporcionar. E isso mostra também acerca da obra de Jesus. Por quê? Jesus, ele que veio para nos resgatar da mão ali do inimigo, do salteador, né? Porque a palavra fala que
o mercenário, que o ladrão, né? Que o inimigo ele veio para roubar, para matar, para destruir. Então, Jesus que veio para nos resgatar. Jesus, ele, através da obra da cruz, ele tirou a riqueza, ele tirou tudo que estava na mão do diabo para nos devolver, nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com ele. Porque Adão ele estava ali no Éden, ele tinha tudo. Só que ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, ele quis ser independente, ele não quis mais desfrutar de tudo, das riquezas e ser dependente de Deus. Ele quis conhecer o bem e o mal. Ele desobedeceu. E a partir dali, então, ele entregou para o maligno toda a riqueza. Tudo que ele tinha, todos os reinos da terra, o Adão entregou para o maligno. Por isso que na tentação de Jesus, o diabo ele fala assim para Jesus: se você me adorar, eu te dou os reinos da terra, porque ele tinha nas mãos dele. Mas Jesus, quando morreu ali naquela cruz, por amor, ele venceu a morte. Fala assim que ele triunfou das potestades, ele triunfou de todo o mal. Naquele momento, Jesus, ele se despojou de tudo, de toda a riqueza, de tudo que ele tinha. Ele entregou tudo. Ele entregou seu sangue, a sua carne, ele entregou a própria vida. A palavra fala assim que ele se fez pobre para nos enriquecer. Porque naquele momento ele foi e tomou tudo que estava na mão do maligno, tudo que estava na mão do diabo, toda a riqueza, e ele trouxe de volta para nos entregar. Deus, ele trouxe tudo de novo para nós. Aquilo que Adão tinha rejeitado e tinha dado para o maligno, Jesus ele tomou. E ele, então, ali no seu sangue, o sangue da nova aliança. E com essa aliança, ele então nos enriqueceu novamente. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui hoje no post, eu fico muito triste, porque tem pessoas que vão na igreja, tem pessoas assim que se dizem cristãos, mas não entende que Deus ele é tudo em todos, que Deus ele colocou tudo em Cristo, e em Cristo, tudo é para Cristo, tudo é por Cristo. A palavra diz assim, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Aí o que acontece? As pessoas, por não entenderem isso, entrega tudo nas mãos do diabo. Porque o dinheiro é do diabo, porque a riqueza é do diabo, porque a prosperidade é do diabo, porque ter isso é do diabo, porque se eu quiser ter bens é do diabo. E daí, então, deixa os filhos do diabo aí se divertindo, enquanto ele vive uma vida miserável. Não foi para isso que Jesus venceu a morte, não foi para isso que Jesus triunfou ali na cruz. A palavra fala que ele se despojou de tudo, ele se fez pobre para nos enriquecer. Então, quando você, eu já falei aqui, a palavra diz bem claro, né? E é assim que a nossa vida deve ser. Você ama o pobre, mas odeia a pobreza. Porque se você amar a pobreza, você vai estar rejeitando
a riqueza que Cristo ele veio te dar, porque fala assim que ele nos enriqueceu. Não diz que ele vai nos enriquecer, fala que ele já nos enriqueceu, que ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, declarar essa verdade, declarar essa palavra. A Elizabeth está falando para comentar do dízimo. Quando a gente fala de religiosidade, né? A gente vê assim as pessoas sempre falando acerca do dízimo como uma obrigação. Então, se você for dar a sua oferta na igreja, pagar seu dízimo por obrigação, nem pague. Se você for pagar com medo, porque o devorador vai entrar na sua casa, não pague. Porque Deus ele não precisa de dinheiro. Deus ele é o dono do ouro e da prata. E se você pagar o seu dízimo com dó, com medo, por obrigação, você não vai ser abençoado, seu dinheiro não vai ser multiplicado. A lei do dízimo, né? Havia ali 5 tipos de dízimo. Então, a lei que você paga, senão o devorador vai... Isso aí, a lei ela foi extinta em Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Mas o dízimo que foi estabelecido pelo nosso pai Abraão, que é o dízimo de gratidão e de honra a Deus, esse dízimo, a palavra de Deus fala assim, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse dízimo, ele é eterno. Esse dízimo, ele existe. Esse dízimo a gente deve cumprir, porque se a gente cumprir esse princípio, nós seremos abençoados na nossa vida financeira. Só que aí tem um jeito certo de você pagar o dízimo, né? Que é o quê? Você honrar a Deus com suas primícias, é você pagar o dízimo com gratidão, com alegria. A Viviane, acho que comentou aqui que Deus ele dá a semente para aquele que semeia. Só que é para aquele que semeia com generosidade. É aquele que semeia com alegria. Então, grava isso na sua mente para você entender. Para você compreender a verdade da palavra, o princípio, para fazer o dinheiro multiplicar. Todo dinheiro que entrar na sua mão, ele é semente para você semear. Mas eu vou semear todo o dinheiro? Não, o dinheiro ele veio na sua mão, você vai semear com gratidão. A palavra fala assim, conforme você propôs no seu coração. Então conforme aquilo que você colocar no seu coração com alegria. Aí você vai semear e Deus então ele vai multiplicar na sua vida e vai fazer com que através daquela semente que você plantou, a sua vida prospere e outras pessoas possam dar graças a Deus. Tem pessoa aqui nessa live mesmo que é prova disso. Eu comecei a aplicar esse princípio na minha vida que eu não entendia. E às vezes vinha assim no meu coração o desejo de semear na vida de alguém, de semear com uma generosidade, uma oferta ali de gratidão, de generosidade na vida de alguém, e vinha aquele valor assim na minha mente. E quando eu ia lá e semeava na vida daquela pessoa, quando eu honrava, né, o que acontecia? A pessoa falava assim, era exatamente o que eu estava precisando. Aí o que acontece? Então, cumpre-se a palavra, que é dado graças a Deus. E é para isso que o dinheiro serve, é para glorificar a Deus, é para cumprir
o propósito de Deus aqui na Terra. Só que o propósito de Deus, Deus ele quer que a gente tenha uma vida com abundância também. Porque Deus ele é Pai amoroso. Deus ele não quer que você trabalhe a troco de nada. Por isso que ele fala que tudo que você fizer, você vai receber o seu galardão. E que toda semente que você semear, você vai receber a 30, a 60 e a 100. Olha aí que poderoso. Deus ele já está falando para você. Você quer um lugar onde o seu dinheiro pode aumentar 100 vezes mais? No sistema aqui do mundo, você fala assim, eu tenho que fazer uma aplicação ali na bolsa, sei lá. Aí Jesus ele está falando aonde que é? É você semear a semente do reino, é você semear no reino de Deus, é você buscar primeiro a Deus, é você semear na terra boa, que a sua semente vai multiplicar. Olha que poderoso quando a gente compreende os princípios divinos. Ontem eu estava falando e ontem não deu para eu terminar de falar acerca, né, das chaves para o dinheiro multiplicar. Então eu quero assim lembrar aqui a parte ali em que estava aquela multidão e ela precisava de alimento. Aí os discípulos foram então até Jesus, olha, Senhor, vai ter que despedir eles porque a gente não tem dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Então, olha, grava isso na sua mente, que a multiplicação na sua vida, ela não vai acontecer de acordo com a visão humana. Não é nossa vida, o modo que Deus age, muitas vezes é loucura, não é como as pessoas podem racionalmente pensar. Você veja bem, o apóstolo chega ali para Jesus e fala, olha, a gente não tem dinheiro suficiente para alimentar essa multidão, a gente vai ter que despedir eles. E aí Jesus fala assim, para ver se tinha alguma coisa, né? E aí eles foram lá e conseguiram então 5 pães e 2 peixes. Jesus pede para fazer o quê? Para dividir, para compartilhar aquele 5 pães e 2 peixes. Só que antes fala que ele abençoou, que ele deu graças. Então ali Jesus ele estava ensinando para a gente muitas coisas. Então você vai ver ali naquele texto vários códigos de prosperidade, vários segredos ali em uma só parábola, né? Em um só texto. Ali fala então que a multiplicação de Deus, ele não precisa que você tenha muito, porque é ele que multiplica, é ele que dá o crescimento. Ele precisa que tenha um pouco. Então ali o pouco que tinha foi entregue nas mãos de Jesus. E daí ele fala então, qual a outra chave? É abençoar e dar graças. Essa é outra chave poderosa que faz o seu dinheiro multiplicar, que faz a sua vida prosperar. É você não focar no pouco que você tem como sendo falta, mas você olhar aquele pouco como uma semente que Deus vai multiplicar e você já dar graças por isso. Por isso que a gratidão, ela é realmente poderosa. O pessoal que está aí na mentoria, eu já também orientei, que é uma coisa que eu falo que eu gosto de ensinar aquilo que eu aplico na minha vida, né? Aquilo que dá resultado. E eu tenho ali então o meu caderno da gratidão. E todos os dias então ali eu escrevo as coisas pelas quais eu sou grata.
E isso tem assim uma influência muito grande no nosso cérebro, na nossa vida. Porque quando você coloca a sua mente, o seu coração, o seu olhar para agradecer aquilo que você tem, você tira o olho daquilo que te falta. E aí então Deus ele multiplica aquilo que você tem. Então anotem aí essa chave poderosa, essa atitude que você deve ter de abençoar o seu dinheiro, de dar graças, já vendo nele a multiplicação. Faça isso em todas as coisas que você tem, agradeça todos os dias. Pegue também um caderno, compre o caderno e todos os dias coloque ali pelo menos 12 coisas pelo qual você é grato. Vá fazendo isso todos os dias, até isso se tornar assim comum, se tornar um hábito. Isso aí é muito transformador. E essa atitude de gratidão, ela traz multiplicação, ela traz prosperidade para a nossa vida. Aí, o segundo ponto, né, o terceiro ponto, aliás, né, nesse texto, é que Jesus pediu o quê? Para eles fazerem grupos. E ali, então, compartilhar os pães e os peixes. E fala que todos foram saciados e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então esse é o agir de Deus, porque Deus ele é um Deus de abundância. Só que ele age através de pessoas, ele age através do momento que a gente compartilha aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Esse é o segredo. Então, você tem um dom, você tem um talento. E se você guarda esse talento, essa habilidade, esse dom que você tem só para você, não vai ter proveito. Ele vai ficar ali guardado. Você não vai ter prosperidade na sua vida. Você não vai ter plenitude, você não vai ter vida com abundância. Agora, a partir do momento que você compartilha ele com mais pessoas, a partir do momento que você compartilha aquilo que você tem com mais pessoas, Deus então ele multiplica, ele age abençoando tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. Então Deus ele te sacia e ainda sacia outras pessoas e ainda vai sobrar mais ainda para você, porque Deus ele é um Deus de abundância. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que no reino de Deus não há falta de nada. No reino de Deus já existe tudo. Eu tô falando rápido, vocês estão conseguindo compreender? Tem assim alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Me falem, podem perguntar. Então, quando a gente tá falando, né? Eu tô falando assim de vários textos para mostrar os princípios, né? Os segredos que Deus ele coloca em cada palavra, porque tudo que está ali na Bíblia tem um porquê. A palavra diz assim que nenhum tio, né, da lei pode ser omitido. Então, qualquer palavra que está ali na Bíblia, ela tem um significado. Não está ali por acaso. Então, Deus, ele em tudo, ele coloca ali a sua essência, o seu segredo. Gente, já deu a hora, já vai encerrar a live. Quem não entrou, lá na bio tem o link do grupo. Entra lá no grupo que eu vou continuar o assunto lá, tá bom? Beijo no coração, gratidão a todos. Tchau. Vai na bio.